Oi, Sara. Oi, Angélica, tudo bem? Tudo e você como vai? Que Tudo jóia. bacana. Já tem um pessoal todo aí. Entrando, né? O pessoal tá animado. Já foi entrando, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Insta do Metro, feriado para tanta gente, com a Sara Veloso. Para quem não me conhece, eu sou Angélica Banhara, colunista de bem-estar do Metro. Minha coluna Viva Melhor sai todo domingo no site. E eu estou aqui com a Sara, que é maratonista, autora do livro Seis Corridas e que tem um monte de coisas muito legais para contar para a gente, né, Sara? É isso aí, Angélica. Vamos Bom, começar, porque eu vou te falar, eu pratico atividade física há muitos anos, mas não sou exatamente uma corredora, né? E aí, quando eu penso numa maratona, eu falo, uau, essa pessoa eu acho que já nasceu atleta. Não é bem isso, né, Sara? não, Angélica, não é. E eu sou exatamente o oposto, né? Eu sou ex-fumante, eu fumei por 17 anos. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Abandonei o cigarro, foi minha meta do ano 2000. Então, em outubro de 2000 eu parei de fumar e aos 40 anos eu comecei a correr, né? Então eu completei 40 anos no final de 2007, em 2008 eu comecei a corrida. Então, assim, você não nasce atleta. As habilidades na vida a gente pode desenvolver e a gente pode construir, né? Então, eu fui desenvolvendo essa minha habilidade. Eu brinco até com a minha professora de educação física do ginásio, que eu falo que eu era o patinho feio da escola. Sabe a última a ser escolhida para queimada? Eu Era também eu. era, de verdade. Eu, quando desisti dessa vida, pedia dispensa, porque ninguém me escolhia. Não, ninguém me queria na queimada, porque eu não tinha coordenação motora, eu não corria, eu era daquelas que era queimada logo, né? Então não dava certo. Mas E a gente aí, consegue, né, mudar então, você isso. sabe que isso é muito legal. Por isso que eu acho que a tua história é uma história tão bacana, tão, enfim, inspiradora, né? Agora, tudo bem, você fumava e aí você resolveu parar de fumar. Primeiro você começou a correr, depois você parou de fumar. Como foi a ordem das coisas? O que que motivou essa mudança? Não, primeiro eu parei de fumar, né? O cigarro começou a ser uma persona não grata na sociedade, então você não podia mais fumar nos escritórios, depois você não podia mais fumar na escada, e aí você tinha que descer para fumar, e era uma situação de empatia. Eu me sentia incomodada, que eu largava os meus colegas de trabalho trabalhando, e eu descia para fumar e tinha aquele tempo de folga a mais do que eles. Então eu me sentia roubando o espaço da minha produtividade. E aquilo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar, e eu tentei muitas vezes, né? E aí eu criei um projeto para parar de fumar, que era a minha meta do ano 2000. Né? Depois de várias frustrações, muitos fracassos, muitas recaídas, eu parei de fumar no dia 12 de outubro de 2000 e nunca mais fumei. Que bacana! E a ideia de começar a correr, como é que foi isso? Porque, né, as pessoas, quando são sedentárias, elas começam com a ideia de andar, né? Você começou querendo andar, como é que foi? Eu fui passear na USP. Né? Hum. Meu irmão e minha cunhada me convidaram um sábado para ir lá na USP e acompanhar o trabalho de uma das assessorias de corrida da USP. Não, vamos lá, que é legal, né? E eu comecei a ir aos sábados, todo sábado eu ia para a USP, para a assessoria de corrida, e comecei a treinar. Durante a semana, eles fazem um trabalho num parque próximo da minha casa e eu comecei a participar tanto do Mas já treinamento como durante a corrida, semana. você foi no primeiro Não, dia andar e depois, como é que foi, então? não, Esse imagina, comecinho. era trotinho e caminhada, é, foi tudo muito devagar. Eu lembro que teve um sábado que a gente estava voltando e o meu irmão voltou assim,
possesso da vida, porque ele falou assim: eu não te trouxe aqui para você fazer esse papel de boba, porque eu tinha vários trabalhos educativos para fazer. Então, andar fazendo agachamento, correr no lugar, né, skipping alto, skip baixo, todo o trabalho educativo que um corredor precisa fazer durante toda a vida, e principalmente no começo do treinamento de corrida, né? E ele achava que eu estava ali fazendo papel de boba, porque eu não corria, eu ficava fazendo exercício, atividade, alongamento, né? E dava umas voltinhas na praça. Essas voltinhas na praça viraram voltinhas com trote e caminhada, depois eu trotava mais do que caminhava, aí comecei a só trotar, e esse trote foi mudando. Eu até brinco que às vezes eu chegava no sábado e vinham as meninas e falavam assim: não, vamos dar a volta de 6 com a gente, né? A volta de 6 são 6 quilômetros. E eu falava: gente, melhor eu não ir, porque vocês não conseguem acompanhar meu ritmo. Claro, né? Eu era muito lenta e elas eram muito rápidas. Agora, Melhor não ir. e você acha que quando você começou, o que te motivou foi o quê? Foi o fato de estar ao ar livre? Foi a questão da endorfina? O que que você falou? Ui, vou voltar, tô achando bom. Eu estava recém-separada, né? E ali eu encontrei uma atividade social. Eu tinha uma turma, né? Eu brinco que é a hora do papo calcinha, né? Então a gente se reunia, batia papo, conversava, sempre uma motivando a outra. Então quando você está em turma, aí você fala assim: ah, eu tô cansada. E tem sempre alguém que fala: não, vamos mais um pouquinho, né? Você aguenta. E realmente, a gente sempre aguenta, né? Só E que a aí, mente trabalha para fazer a gente desistir. Na hora que você tem a motivação do grupo, aí isso te faz voltar. Aí tem o café da manhã depois da corrida, começa a criar um círculo de amizades e virou meu happy hour do café da manhã, né? que bacana, né? Então, em vez de você se acabar na caixa de bombom, você resolveu se acabar na corrida. Isso é ótimo. É. E a corrida foi me dando ensinamentos, né, de planejamento, né? Porque, primeiro, é, você não corre, você não faz uma atividade física e não começa a fazer a progredir na atividade física se você não olhar para o teu corpo, né? E não olhar para não adquirir consciência corporal, não entender o que o seu corpo está precisando naquele momento em relação à alimentação, a descanso, horas de sono. Então, a corrida, o que ela acabou trazendo uma mudança à minha volta, né? De dormir mais cedo, acordar mais cedo, porque eu fazia atividade de manhã, logo de manhã, então acordar mais cedo, ter uma organização matinal. Então, quando eu começava com uma organização matinal e eu já levantava, tinha que tomar um café, ir para o treino e tudo mais, o meu dia, eu comecei a perceber que o meu dia ia mais organizado, ele ia mais alinhado. Eu chegava num outro tom de humor no trabalho, é, a, a, eu não acordava mais para ir trabalhar. Trabalhar era alguma Uma etapa do das meu coisas. dia, É, entendeu? e vale lembrar que a Sara, na verdade, assim, trabalha muito, né? Ela é uma das diretoras no metro, né? Que horas que você treinava, Sara? É, Treina, né? Agora tá na quarentena. agora a gente está na quarentena, né? Mas Então, assim, e quando eu estou você começou e obedecendo a começou a treinar, quarentena, que né? horas que você tinha que acordar para treinar? 5h30, 5h15, 5h30, porque eu chego no parque às 6, né? Certo. E eu treino na Água Branca, que é muito legal. Até outro dia eu fiz um post no Instagram assim, para as meninas, né? Saudade de tropeçar nas galinhas, né? Porque É verdade, lá tem galinha mesmo. e a gente começa a treinar, ainda tá meio escurinho, aí você tá no meio do treino, as galinhas começam a cantar, né? Cocorocó. Então, assim, tem o pavão que abre as penas e te dá bom dia.
é outro estágio de dia que você começa, né? Para depois voltar para casa, aí tomar um banho, tomar um outro café da manhã para ir trabalhar. Aí você aprende um outro equilíbrio da sua vida. E quando você não faz isso, você começa a sentir falta. O que eu comecei a perceber é que quando eu tinha preguiça e pulava o treino, o meu dia se desorganizava, né? Mas é muito interessante isso, né? Que é uma coisa não só da organização do dia, daí de começar, porque você já começava com a atividade física, mas eu acho que da disposição também que a atividade física traz para a gente, uma energia para o dia, parece que tudo funciona de uma maneira mais organizada e às vezes que a gente não consegue é justamente quando a gente mais precisava, que normalmente a gente está mais estressado, mais corrido, precisava mais e aí não vai, aí também dorme pior e vira tudo desanda, né? Tudo desanda, né? O Drauzio Varela, ele conta no livro dele que ele sempre que ele levanta e ele teria que treinar, ele se colocou um limite que ele só desiste do treino depois que ele saiu da cama e se vestiu. Se ele saiu da cama, se vestiu e ainda continua com a vontade de desistir de treinar, aí ok. E que pouquíssimas vezes isso aconteceu. E eu adotei isso para mim também, né? Eu tento me obrigar a levantar da cama, me vestir para depois desistir do treino. Já aconteceu de eu falar, não, hoje eu tô com preguiça, não vou levantar. E como eu acordei, eu já tô acostumada a acordar cedo, então eu não durmo mais, não adianta eu estar com preguiça, não é que eu vou virar pro canto e dormir de novo. Eu vou ficar ali na cama, que nem bife à milanesa, me culpando porque eu não fui treinar. Então já aconteceu de eu não ir ao treino, mas falar, não, então eu vou dar uma meia hora de corrida aqui no bairro, vou para a avenida, corro meia hora, pelo menos para falar que eu treinei, e aí mando lá para o meu treinador e falo para ele, ó, eu faltei no treino, mas a consciência pesou, então eu fiz uma parte do treino antes de trabalhar. Muito legal. E me conta uma coisa, porque você comentou numa primeira vez que a gente conversou, que você ter corrido maratonas foi como um MBA em estratégia. E você é uma executiva no Metro Jornal, né? Como você sentiu que os ganhos da organização da sua vida para a maratona interferiram positivamente no trabalho como executiva? Bom, primeiro, um treino para maratona, a gente está falando aí de 16 semanas. Então, são 16 semanas de dedicação de treinos exaustivos que você precisa encaixar no seu dia, né? Encaixar com o trabalho, com a família, com os amigos, com o seu espaço pessoal. Então, primeiro, a organização é o primeiro aprendizado aí nessa brincadeira, porque qualquer caixinha de meia hora, uma hora, você vai conseguir fazer um alongamento, vai conseguir fazer uma refeição mais saudável, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando você vai para a maratona, eu estou falando numa corrida, para mim, de 5 horas, né? Eu falo que tem corrida para todos. Eu não sou performista, eu corro para mim, para me autodesafiar. Então, 5 horas é meu tempo de maratona. Ali eu estou eu estou vivendo um laboratório de emoções, que a vida sempre está testando a gente. Então, você deu a linha de largada até o final, você vai passar por momentos de ansiedade, você vai passar por momentos de aflição, você vai passar por angústia, você vai passar por alegrias, por euforias, achando que você é capaz de tudo e que você está ótima e que vai dar tudo certo, mas você só correu 5 quilômetros e faltam outros 37, entendeu? Né? E aí ponderar tudo isso, entender que você está só em uma etapa de um longo projeto, é um planejamento estratégico, né? Como vão ser estas etapas, qual é a equipe que você vai trazer para conseguir cumprir esse planejamento, quem vai ser teu treinador, quem vai ser teu fisioterapeuta, quem vai ser seu nutricionista, porque não é porque hoje, né, eu já corri 7 maratonas, que eu sou uma expert, que não, né, os profissionais que estão à minha volta e que me ajudam que fazem com que eu consiga completar o meu treino,
né? Então, Então, você montar acha, tudo isso, né? e você acha que tem aquela coisa, então, de quanto mais você se dedica, mais você percebe que tem chão ainda? Com certeza, mas você percebe que tem chão, né? E aí, e as coisas, é muito legal, né? Quando você planeja e sai tudo certinho. Nossa, saiu perfeito, tudo como planejado. Mas, por exemplo, eu conto no meu livro que em Londres eu pisei numa garrafa no 14º quilômetro e virei o pé, né? E ali eu achei que não ia dar, que eu tinha virado meu pé e que o estrago era. Mas espera aí, calma, né? Então eu tenho um projeto que é chegar nos completar os 42 quilômetros e receber a minha medalha de Six Majors, né? Eu só corri 14 até agora, né? Como é que está a minha dor? Qual foi o estrago? O que eu consigo fazer? O que eu consigo alterar no meu trabalho durante os quilômetros que estão faltando para eu poder não perder o foco da minha linha de chegada e alcançar o meu objetivo? Porque é isso que acontece na vida da gente. As coisas não são como a gente planejou. Tem um dia que você queria levantar para correr muito cedo e acordou e estava chovendo, né? Você saiu para trabalhar e você tinha uma reunião e bateu o carro, né? Acontece isso, é a vida como ela é. E A como vida... você vai enfrentar essas intempéries no seu dia a dia? Quando eu estou treinando para uma maratona e eu estou vivendo a maratona, é como se eu tivesse recebendo microtestes e microtreinamentos para a vida como ela é. Né? Exatamente. E me conta uma coisa, conta para as pessoas, na verdade, porque isso eu já sei, né? A história do livro, porque são duas coisas importantes, então, que faltou a gente falar aqui ainda. Uma, que a Sara completou as Six Majors. Explica para as pessoas o que é isso. A Six Majors é um circuito considerado das 6 maiores maratonas do mundo, que compreendem Tóquio, Berlim, Londres, Nova York, Chicago e Boston. Né? Então, depois que você completa essas 6 maratonas, você pode completar uma por ano, tem gente que faz 2 por ano, aí as tuas possibilidades, sejam financeiras, sejam de tempo, sejam de tempo, de disponibilidade, né, de viagem. Mas aí você completando isso, você ganha a medalha das Six Majors. Né? Então, esse é o grande desafio. Hoje, mais ou menos 6.700 pessoas no mundo completaram esse desafio, 150 brasileiros e 44 mulheres brasileiras têm essa medalha. Né? Muitos parabéns. Esse número vai ficar estagnado em 2020 por causa do coronavírus e todas as maratonas até agora foram canceladas. A gente está na expectativa aí do que vai acontecer com Nova York. Certo. E aí, isso motivou ter conseguido essa medalha das Six Majors, inspirou a Sara a escrever um livro que se chama 6 Corridas, né, Sara? Sim. A corrida, além dela me dar esse planejamento estratégico, ela foi uma evolução de inteligência emocional. Né? Quando você está correndo, você passa muito tempo consigo mesmo. Né? Os treinos de longa distância, nem sempre você tem companhia, nem sempre você encaixa os seus horários com as outras pessoas. Então, ele é muito solitário. E o fato de ser solitário não significa que você precisa viver solidão, mas você pode viver aprendizados, você tem tempo para repensar e para reconstituir situações da sua vida. E a corrida, nesse aspecto a longa distância, ela conseguiu incrementar a minha inteligência emocional. E eu resolvi contar um pouco dessa história para as pessoas. Né? Às vezes a gente olha, você, eu aqui, a gente tá muito bonitinha, penteadinha, de batom, lápis no olho e tal, passa né? batom, gente, para fazer live, tá bom? Que a gente é menina. Né? Põe a blusa bonitinha, mas eu tô de short, eu não sei você, entendeu? Mas não, isso... Vou levantar a perna aqui pra é tipo o Pato Donald agora, todo mundo, né? Isso é um momento instantâneo do Instagram,
né? A vida como ela é a calça de pijama, né? São as dificuldades que estão atrás da cena que a gente estabeleceu aqui, né? Então, escrever o livro é um pouco contar um pouco esse atrás das cenas, né? De novo, a vida como ela é. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, não, mas isso não é para mim. Não, eu não posso. Imagina, fulano, né? Nasceu virada para a lua. Né? Gente, Nasceu atleta, né? é, Nasceu com o corpo no formato preparado para correr maratona, não é só correr correr. maratona, né? É. Então, assim, qual é seu sonho? Né? Meu sonho é impossível. Será que é impossível? Primeiro, assim, escreva teu sonho. Qual é a tua linha de chegada? Né? A minha era completar 6 maratonas, mas qual é a sua linha de chegada? O que você precisa para fazer, para alcançar a sua linha de chegada? E como que você está vivendo os momentos até você alcançar a sua linha de chegada? As pessoas esquecem de viver o momento, de construir memórias, de viver a sua história naquele momento, em razão de que, eu vou quando eu cruzar a minha linha de chegada, que pode ser quando os meus filhos forem para a faculdade, quando eu me formar, quando eu me casar, que vai cair uma chuva de pó de pirlim-pim-pim e tudo vai se transformar assim, como uma mágica. E não é. A transformação, ela acontece no percurso. Então, o livro, ele demonstra essa transformação no percurso e que ela pode acontecer e que é importante sonhar. É importante você saber o tamanho do seu sonho e aí a gente vai lá e dá uma fragmentada e vamos sonhando por partes. Depois junta tudo, quando menos se espera, aconteceu. Mas é muito interessante, né? Porque assim, até o sonho da Sara virar Six Majors tinha uma longa etapa pela frente, né? Porque como ela era sedentária, 40 anos sedentária, começou fazendo a caminhada ali do comecinho mesmo. Então, quer dizer, os seus sonhos, eles foram acompanhando essa evolução. Acho que quando você começou, você não fazia ideia que você ia virar maratonista, né? Nunca. Nunca. Aliás, quando eu corri a primeira maratona, eu corri os últimos quilômetros xingando meu treinador, que onde já se viu, né? Por que que ele colocou aquela ideia na minha cabeça que correr maratona era coisa de doido, que eu jamais ia fazer aquilo de novo, né? E aí eu conheci meu marido, né? No esporte, atropelei meu marido lá na USP Olha e só, gente, cada coisa que acontece na vida, a gente precisa se dar oportunidade, senão não acontece, né, Sara? exatamente. E ele era maratonista também, ele também é um Six Major. Ele tinha esse objetivo e ele falou: não, vamos, imagina, você não precisa correr maratona ferro e fogo, né? Tem que se divertir, você tem que olhar as pessoas à sua volta. Quando você percebe tudo o que acontece à sua volta numa maratona, as crianças com cartazes assim, o seu poder está aqui, esperando você bater a mão naquele cartaz, as tiazinhas te levando caramelos, né? Os japoneses com tomatinhos para te dar na corrida, né? Ai, que Tudo fofo. isso, aí você fala, gente, eu tô aqui para viver um momento de alegria e não para sofrer, né? Então, tudo isso se transforma. E foi o que ele me fez fazer através da maratona. Descobrir esse mundo em volta da maratona, deixar de levar a ferro e fogo e pensar no sonho e sorver esse sonho e saborear esse sonho. Né? E aí, Que no isso que é mais legal. processo, porque você disse que no processo tem várias situações, enfim, que te desafiam, né? Você contou uma agora há pouco, quando você pisou na garrafa. Conta alguns outros momentos ali que, assim, que você precisou de resiliência e depois acabou levando isso para a vida. Olha, eu tenho muita cãibra, né? Muita cãibra. E, e eu uma vez cheguei lá no Ibirapuera para treinar e comecei a treinar e a passada não encaixava e para e começa a correr para ver se o passo vai diferente e tal. Mas eu
tinha que treinar, né? Londres estava ali e eu falava, meu Deus, né? E falava, hoje eu não vou conseguir fazer nada. Aí eu mudei para a pista do Bosque, que é a pista de terra, porque eu falei, bom, eu vou para a pista do Bosque porque lá eu vou precisar de mais atenção, o terreno é mais esburacado, tô indo na trilha, né? Então eu vou reduzir o ritmo. E quando eu vi, eu tinha entregado meu treino completo, eram 28 quilômetros. Então, assim, eu fiz em mais tempo, né? O começo foi muito sofrido, mas eu encontrei uma saída, uma alternativa para entender que, para conseguir alcançar aquilo. E teve uma outra vez que eu fiz um treino alto também, alguma coisa como 28, 30, e era carnaval. E estava ali no Ibirapuera, os trio elétricos, tudo preparado para o carnaval, e eu termino meu treino 9, 10 horas da manhã e estava indo para o clube me trocar, eu sou sócia do Círculo, e quando eu estava no caminho do clube, eu abaixei assim para passar a mão na minha batata da perna. Quando eu passei a mão, a minha batata da perna endureceu, assim, deu uma cãibra e ela abriu, assim, os gêmeos abriram e fizeram um buraco, né? Aí veio o guardinha para mim, gente, eu tenho 52 anos, o guardinha virou para mim e falou assim, tá tudo bem, moça? Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Não tenho nada. Tá ótimo. Depois do moço, a gente gosta até se recupera da cãibra, né? Ai, ai. Mas aí eu respirei fundo, né? Fiquei ali esperando a cãibra passar. E é engraçado porque a perna vai voltando assim. E aí fui pro clube de novo. Mas o Mas moça. é interessante isso que você está falando em várias situações da importância da gente aprender a se auto-observar. Não só porque os treinos mais longos, eles têm um tempo que permitem isso, mas porque a gente tem que ter uma relação de gentileza com o nosso corpo, porque ele não exatamente responde do jeito que a gente quer o tempo inteiro, né? Que parece óbvio, mas acontece que no dia a dia a gente briga quantas vezes com a gente mesmo, às vezes, porque a gente quer que as coisas aconteçam de um jeito, que a nossa vida aconteça de um jeito, que o corpo responda de um jeito, e descobre que não é bem assim o tempo inteiro. Então a gente tem que ter uma gentileza com a gente mesmo, seria, talvez. E teve uma vez que eu tinha um final de semana muito complicado, porque eu tinha um compromisso de manhã, eu tinha que fazer um longo no final de semana, eu tinha um compromisso no sábado de manhã, e no domingo de manhã eu tinha um trabalho voluntário no Pernas de Aluguel, que é uma organização de corrida que eu faço um trabalho voluntário. E eu queria ir no meu trabalho voluntário, mas eu tinha que fazer meu longo. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou me organizar nesse final de semana? E domingo, do almoço em diante, é para a família. Então eu não treino, né? Então tem aquelas organizações das bolas da vida da gente, né? E era verão. E eu falava, não. E eu passei a semana inteira pensando assim, sábado, umas 4 horas, vai cair uma chuva bem gostosa, vai dar uma super refrescada e eu vou pro meu treino. E eu fiquei mentalizando, mentalizando. No sábado, umas 4 e pouco, caiu aquela chuva, né? Passou daquelas de subir aquele cheiro de calor do asfalto, assim. Aí passou. E eu, cheia de preguiça, falei, não, se eu recebi esse presente de Deus, que foi a chuva na hora que eu pedi, agora eu vou correr. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que estar sempre aí treinando. Olha, tem a Fabiola que está aqui na live. Oi, Fabiola. Ei, Está Fabiola! perguntando do seu aprendizado, que dica você dá para superar a procrastinação, o início das atividades? Porque a gente empurra sempre para segunda-feira, né? Você acabou de dar um exemplo de um dia que você estava morrendo de preguiça, mas que você foi lá. Então, essa motivação para acordar às 5:30 da manhã, que era o seu caso, da onde você tira isso? Como você pode compartilhar isso com quem está vendo? Eu tenho para mim o seguinte, se eu tivesse uma doença muito séria e o médico falasse que eu teria que tomar um remédio por 30 dias,
e que isso seria a minha salvação, eu iria tomar esse remédio. Você não tomaria? Tomaria. Então, você demora entre 20 a 30 dias para assimilar um hábito para o seu corpo, né? Então, para aquilo deixar de ser ruim ou ser pesado para começar a fazer parte do seu dia. Então, todas as vezes que eu dou uma parada no treino, que eu volto da maratona e dou um período de descanso, quando eu recomeço como antibiótico. São 30 dias. Durante 30 dias eu não posso furar o treino. Eu não posso procrastinar. Porque cada dia que você não procrastina, o próximo dia fica mais fácil. E aí você começa a sentir falta e aquilo passa a virar hábito. Então, eu penso como se fosse o meu remédio, como se fosse a minha libertação, assim. Mas é muito Né? interessante. Eu acho ótima essa associação, porque é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, né? Eu sou apaixonada por atividade física, apesar de não ser uma corredora. E o que acontece? Essa história da gente porque a principal justificativa para quem não pratica atividade física é falta de tempo. E aí a gente fala, poxa, né, no caso de uma maratona, ainda exige os treinos mais longos, uma preparação. Mas se você pensa 45 minutos por dia, 1 hora do dia, né, a pessoa não consegue encaixar. Mas se ela tem um burnout, uma crise de estresse, e ela acaba tendo que fazer uma licença médica, um repouso de 1, 2 semanas, ela vai ter que fazer isso, né? Então, por que será que a gente dá um jeito de fazer aquilo que a gente é obrigado e a gente tem tanta resistência a fazer coisas que a gente, no fundo, sabe que dá para encaixar na vida, E né? É que uma é a questão de prevenção, pressão. né? E que é a prevenção pra gente. Você sabe, Angélica, outro dia você escreveu uma coisa no seu Instagram que para mim foi assim, a minha solução. Esse período de isolamento tá sendo muito difícil, né? Porque eu parei de correr, eu tô 100% em casa, saio estritamente necessário, nem para supermercado, nem para feira, né? E aí um dia você escreveu assim, ontem eu não estava bem, eu não quis fazer nada, eu quis dormir até tarde, e aí eu não treinei, e eu fiquei mais quietinha, alguma coisa nesse, acho que você lembra esse dia Eu que você lembro, escreveu lembro, isso, sim. né? E assim, gente, tudo bem também, né? Aqui, porque a gente faz atividade física, porque a gente, eu sou maratonista, a Angélica é uma yogi, né? A gente também tem o dia que a gente fala assim, não, eu não tô legal. E posso dizer que nesses 70 dias, 70 e poucos dias que eu tô em casa, mais dias eu não tava legal do que eu tava legal. Porque para mim eu preciso do extremo. E meia hora, 40 minutos de bike em casa, para mim, não Não dá, faz nem cócega. não faz nem cócega. E tudo bem não tá legal. Mas também, se você parar 15 minutos e fizer uma meditação, der uma escaneada no seu corpo, cuidar da sua respiração, já vai fazer diferença. Entendeu? Exatamente, exatamente. Eu ia Né? falar exatamente isso com você agora, né? Como que estava sendo essa questão da quarentena, porque pegou todo mundo de surpresa de um tanto, né? Se alguém me falasse no começo do ano que eu ia ficar 2, hein? Já faz 3, 2 meses em casa, assim, tipo, sem sair de casa do jeito que a gente ficou, eu ia achar que era um futuro distópico e eu ia responder provavelmente, imagina, eu morro, porque eu sou um ser da rua, outdoor, mesmo no final de semana, saio com a família, vou andar, explorar a cidade, vários cantos a pé. Eu nunca fiquei tanto em casa assim. É louco, né? Porque a gente se surpreende. Primeiro, bom, porque a gente achou que ia morrer, não morreu. De desgosto, de tudo. Então, na verdade, se a gente se cobrar tá de bom humor o tempo inteiro também é demais, né? Melhor a gente não se cobrar tanto. Estamos só querendo sobreviver com uma certa qualidade, mas né, é ok não estar ok o tempo inteiro, porque todo mundo tem o Exatamente. seu dia de saco muito cheio, porque não tá fácil para ninguém.
Agora, quando a gente fala em enfrentar momentos difíceis, né? Cada um está tendo que enfrentar o seu com muita particularidade, porque as situações são muito únicas, né? E você lista sempre alguns pontos bem importantes de aprendizado para a vida com a maratona, com as maratonas, né? O que a gente pode fazer uma listinha assim para as pessoas agora, para a gente reforçar? A gente falou de várias coisas, né? Então, a questão da importância hoje da gente ter uma rotina e um planejamento, hoje, do jeito que a vida tá, né? Uhum. É um dos pontos. É muito importante. Hoje está circulando na internet o convite da reunião do presidente da Natura para os seus funcionários. Não sei se vocês viram, que ele mandou um convite muito perto da hora do almoço para todos os funcionários com uma carta enorme falando: olha, é um convite para uma reunião, mas é uma reunião para você. Eu estou mandando esse convite para te lembrar que você precisa parar tudo, sentar e almoçar, né? Foi muito legal, né? E aí, o que acontece? O que a gente está perdendo, ou pelo menos o que eu estou perdendo no meu dia, é esta rotina, né? Eu me pego participando de uma videoconferência, respondendo o WhatsApp, respondendo um e-mail e fazendo uma aprovação de banco porque eu estou trabalhando com 2 computadores. A minha vida não era assim. Entendeu? Eu fazia uma coisa de cada vez. E da mesma forma como a minha vida não era assim, a de muitas pessoas não eram assim. Porque como a gente está em casa, você desliga o vídeo e desliga o som e responde uma pessoa que está, alguma coisa que está te demandando em casa. E quando você estava no trabalho, você estava numa sala de reunião, você estava na sala de reunião. O mundo só voltava de novo quando você abria a porta e saía. Agora não. O O mundo mundo invadiu o seu atropela. espaço, né? Ele está atropelando. Eu sou muito sempre ver o copo meio cheio. Então, eu que nunca quis home office na minha vida, estou vendo algumas vantagens e vou fazer mais home office no futuro. Mas para a gente fazer home office, a gente tem que trazer a disciplina. E aí, nesse momento, a minha experiência de atleta me ajuda um pouco, porque eu chego e falo assim: não, isso eu não vou fazer agora, isso eu não vou fazer agora. Eu estou lotada de responsabilidades, mas eu não fiz o feriado que o Dória propôs no mês passado. Então, hoje, eu estou de feriado, eu só estou atendendo urgências. Eu não sentei para trabalhar. Amanhã eu não sei o que vai acontecer, eu vou ter que trabalhar mais, mas eu precisava dar esse tempo para respirar. E você escanear o seu corpo de novo, né? E perceber que você está precisando de um tempo, é você se proteger do burnout. Exatamente, exatamente. Você estava falando da questão da gente ficar correndo atrás da agenda, né? Eu sentei para almoçar hoje, era 2:30 da tarde. E aí eu tô desde o começo da quarentena tentando ver se eu puxo esse horário e não estou conseguindo. Então, realmente, é uma coisa assim, a gente ter a paciência de entender que as coisas não são muito fáceis mesmo e que está muito difícil para todo mundo, se cobrar um pouco menos, mas ao mesmo tempo tentar buscar solução no sentido de como eu posso organizar melhor o meu dia a dia. No começo da quarentena, que a gente não tinha ideia ainda do que vinha pela frente, muita gente pensou: vou fazer um curso à distância, vou fazer. Não é hora de fazer grandes planos. Porque Não. porque é muito diferente de tudo. Mesmo para quem já fazia home office como eu, embora eu nunca tenha preferido isso na vida, a vida me jogou para isso. Eu nunca fiz um home office com os meus 2 filhos 100% do tempo em casa, marido em casa, entendeu? Aí, e você tendo que organizar as coisas de um jeito diferente, porque só o tanto que esse povo come, pelo amor de Deus, eu tenho. Você planeja para um dia, para 2 dias, dura, acaba tudo na primeira refeição. Você tem que pensar de novo. É desafiador. Então, assim, eu não preciso inventar um grande projeto, eu não preciso fazer, eu só preciso tentar sobreviver com um certo equilíbrio. Então, menos, menos, muito menos. Uma das dicas da maratonista também é a gente estabelecer metas possíveis, não é? Possíveis, Possíveis. possíveis. E outra coisa, né? A sábia receita da vovó.
A sopa quente a gente come pelas bordas, Né? né? Exatamente. Então, Então, vamos todo mundo ter mais paciência, mas repensar assim, o que que dá? Porque às vezes pequenos ajustes no nosso dia a dia podem fazer uma grande diferença. Então, ninguém está propondo aqui inventar a lâmpada, a gente está propondo tentar dar uma repensada na rotina e ver de que maneira a gente pode, cada um pode tentar organizar um pouquinho melhor para se sentir menos sobrecarregado, um convite para vocês colocarem a atividade física na rotina, e aí vai o lado da instrutora de yoga, de super yoga, falando, olha, meia horinha por dia vai fazer uma diferença. Vamos tentar. alonga no banho, né? Alonga no Alonga no banho, banho, que né? espreguiça, Espreguiça. respira, porque as pessoas estão vivendo em apneia, ninguém respira mais, parece. Então, sabe, se espreguiçar, inspirar, dança na sala, põe uma playlist boa e se joga, mas se mexe, tipo, levanta do sofá, não que as pessoas estejam paradas vendo série, a gente está fazendo um monte de coisa, mas a gente fica muito sentado. E a gente precisa levantar para a energia circular e precisa se mexer de alguma maneira. Então, fica aí um convite para vocês verem qual é a oportunidade de colocar um pouco mais de movimento no dia a dia, porque a gente garante, né, Sala, que o bem-estar vai fazer toda a diferença, né? Vai. E assim, hoje, depois que eu li essa mensagem aí do presidente da Natura, eu decidi que eu vou tirar meia hora todos os dias, vou deixar o celular do lado do computador e vou começar a almoçar sem celular por meia hora. Porque, gente, faz toda a diferença você parar. Hoje em dia, assim, todos os dias praticamente eu tô almoçando, atendendo uma ligação e falando para pessoas, não, você tudo bem, a gente tem intimidade, ó, eu tô almoçando, tá? Então eu tô falando de boca cheia com você, tá? Não podemos, gente. Então, você está vendo? A Sara deu um exemplo muito básico, que eu também preciso colocar em prática, porque eu tento, mas eu estou mais ou menos também nessa. Sabe, deixar o celular fora da mesa. Sentar na É, mesa, tentar sentar na mesa com a família, quem mora com a família, para fazer a refeição junto. Tentar dormir e acordar em horários, trocar o dia pela noite faz um mal danado. Se a vida da danado. gente já está de ponta cabeça com tudo isso que a gente está vivendo, a hora que a gente vai dormir no meio da madrugada e depois avança no meio do dia, a gente fica um lixo o dia inteiro, a gente não consegue pensar, não tem energia. Então, sabe, não E adianta, fora que a passa o dia gente tá, inteiro a com o gente peso tá da tendo culpa, muitos né? exemplos de que nós estamos por nossa conta, né? Que ninguém está cuidando da gente. Então, vamos parar, olhar para a gente, pensar um pouco na gente, em como a gente faz para se reorganizar um pouco melhor, para a gente enfrentar essa fase de uma maneira um pouco melhor, né, Sara? É, porque vai demorar, gente, vai demorar e mesmo a gente voltando, não vai ser um normal como era antes, né? Vai voltar diferente. Então, a gente Aquela tem. coisa da gente encontrar as pessoas e dar aquele abraço gostoso e falar, oi, que saudade. Não vai ter, vai demorar bastante. Vai demorar um pouco, mas a gente consegue. A gente está revendo várias coisas. Agora está chegando na hora, quase uma hora de live, daqui a pouco cai o Instagram, a gente não consegue nem falar tchau. Então a gente tem que ter um tempo para. Mas, enfim, Sara, adorei falar com você, porque você Também, é realmente Angélica. uma inspiração aí, tem umas dicas muito práticas. Agradeço todo mundo que participou nesse feriado. Nós vamos deixar a live salva no IGTV para, enfim, vocês compartilharem com quem não conseguiu participar. E foi E um prazer obrigada a estar com todo você. mundo aí. O prazer foi meu também, Angélica. Gente, leiam o livro da Sara, que é muito legal, Os Seis Corridas, que ele é do. Olha, numa sentada você lê, porque ele é tão envolvente, ele vai contando as histórias de um jeito tão gostoso, parece que ela está contando a história assim pra gente num bate-papo. É muito gostoso mesmo. E também confiram a minha coluna no Metro, Viva Melhor, tá ali no Opinião, Angélica Banhara.
Sigam a gente no Instagram, né, Sara? É isso aí. A Angélica tem dicas incríveis, gente. Estamos juntos, todo mundo junto para viver mais e melhor, não é? E uma É boa isso aí. noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada, Obrigada, Angélica. Boa Sara. noite, gente. Tchau. Tchau.